isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast. Meu nome é Thiago Corrêa. Meu nome é Aline Corrêa e nos próximos minutos nós vamos ter o privilégio de sentar à mesa com vocês. É isso aí, se você é novo por aqui, nós queremos reafirmar, nós cremos que Jesus fez algo por nós, Sim. que Ele está fazendo algo em nós e que Ele deseja fazer algo através de nós. E esse é um convite que se estende a você também. Como é incrível, né, menina? Saber que Deus tem planos para as nossas vidas, que Ele deseja que a gente viva de fato e experimente esse relacionamento autêntico com Ele e com as pessoas ao nosso redor, né? Através dessa jornada comunitária numa igreja local. Sim. E no episódio anterior nós compartilhamos com vocês sobre o que é ser igreja. Especificamente, o que é ser igreja de maneira saudável. Qual é a sua dinâmica, quais são as suas prioridades. E nós falamos também sobre a missão da Igreja Multi, que é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Muito bonitinho, né? Bem ensaiado. Se vocês ainda não decoraram, fica aqui o nosso desafio. Sim. Deixa nos comentários, talvez assim, eu quero viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Sim. Se você tá no Instagram e sentiu no coração de divulgar o Multicast, marca a gente lá, @igrejamulti. Assim a gente pode ter uma proximidade maior com vocês, né? E também ter uma noção dessa movimentação que tá rolando. É verdade. E se você ainda não assistiu o nosso terceiro episódio, aproveita que tá incrível. É isso aí. Você já deve ter percebido que essa expressão autenticidade, autêntica, ela é bem frequente nas nossas conversas, Sim. né? E é uma expressão muito especial para nós, né? Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito ministerial. Sim. Se você já teve a oportunidade de baixar o projeto da plantação da Igreja Multi lá no Instagram, você também deve ter percebido que essa é uma expressão recorrente durante todo o planejamento, o nosso vocabulário, porque nós acreditamos que, de fato, a mensagem da autenticidade é uma mensagem urgente, extremamente relevante. Ainda mais no tempo que a gente vive, né? Exatamente. A autenticidade é um fator que acaba tendo desdobramentos na nossa identidade, sobre a nossa fé e também sobre o nosso caráter. Né? E quando a gente estava roteirizando os episódios e pensando nos assuntos que serão necessários da gente abordar com vocês nessa primeira temporada do Multicast, a gente chegou à conclusão, além de apresentar a missão, visão, valores, DNA, fases do projeto, nós entendemos que seria muito especial e importante ter um episódio inteiro dedicado para essa conversa ficar um pouco mais profunda e clara. Sim. Com relação ao que de fato é viver uma vida autêntica e o que a gente está querendo dizer com isso, né? Sim. Então, pra gente ter uma conversa autêntica sobre autenticidade com vocês. Muito bom. Então, o tema do episódio de hoje é... Como viver uma vida autêntica. Os segredos da autenticidade. E antes de mais nada, seria muito legal a gente refrescar a nossa memória, né? E definir aqui juntos quais são os possíveis significados dessa expressão autêntico. O que é algo ou alguém autêntico? Nós separamos pelo menos 3 definições que são muito legais e que podem ajudar a gente durante a nossa reflexão. A primeira é que algo ou alguém autêntico é algo ou alguém em que nós podemos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé, ou seja, algo ou alguém digno de confiança. É verdade. A segunda definição que nós separamos é algo ou alguém reconhecido como legítimo, fiel ou original. Legal. E tem um exemplo que a gente pode dar aqui pra vocês. Quem nunca precisou ficar na fila do cartório? Nossa, que bad. que bad, né? Pra autenticar um documento. Nossa, fila gigantesca. Aqui no Brasil tem uma burocracia muito grande, Nossa, né, com relação bizarra, ao cartório. Né? Sim. Mas é exatamente isso que o cartório faz. Ele vai e ele confirma pra você que o documento que você tem, ele é legítimo, ele é original. E a terceira definição é que autêntico é algo ou alguém que não é fake. Em tempos de fake news, né? Como nós estamos com sede de algo ou alguém autêntico nesse sentido, né? É verdade. Em que haja coerência de fato, autoridade. E não tem como não falar sobre Jesus nesse momento, né? Porque no tempo de Jesus, as multidões, elas se maravilhavam com o ensino dele. E elas diziam, uau, é muito diferente
diferente em relação à maneira como os líderes religiosos ensinam. Jesus, de fato, ele tem autoridade porque existe uma coerência entre o que ele fala, o que ele ensina e o que ele vive. É verdade. E nós estamos com sede desse tipo de expressão de fé, né? Que de fato esteja carregada, encharcada de autenticidade. É verdade. E para nossa reflexão de hoje ser o mais prática possível, nós separamos a história de uma pessoa real e imperfeita, mas que de fato viveu uma vida autêntica. E é legal a gente frisar isso. A gente separou a história de uma pessoa real e imperfeita. Sim. Assim como eu, assim como a Aline, assim como você. É verdade. Mas que de fato viveu uma vida autêntica, né? E nós vamos olhar então para a história de Davi. Talvez você já esteja calculando aí se vale ou não o investimento do seu tempo nos próximos minutos desse episódio. Talvez porque você já ouviu a história de Davi várias vezes, você acredita que já conhece ela de trás para frente. É verdade. Você já viu uma novela, talvez, sobre Davi. E nós queremos dizer duas coisas. A primeira é a seguinte: talvez você não precisa aprender algo novo sobre a história de Davi. Talvez o que você precisa é relembrar aquilo que você já conhece, mas que ainda não houve uma conversão para uma prática, né? Uau, é verdade. E a segunda questão é que a nossa expectativa de fato é que você saia desse episódio hoje com um aprendizado novo. Sim. E que você saia daqui com uma perspectiva ampliada, diferente sobre a história de Davi. Sim, é verdade. Então hoje nós vamos olhar para Davi, mas não Davi como um rei ou como um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ter o privilégio de olhar para a Bíblia e analisar a vida de Davi durante a sua juventude. Legal. E alguns dos processos que Deus usou para formar a fé, a identidade e o caráter de Davi. É isso aí. E antes de mais nada, nós precisamos entender onde essa história está localizada no tempo e no espaço, né? Então, é legal a gente contextualizar antes de entrar para o texto. Sim. O reino de Israel, né? Ele está no seu início. É verdade. Ele está começando a se desenvolver e o rei que reinava no tempo da juventude de Davi era o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E toda essa história, ela se passa na antiga Palestina, há mais de 3.000 anos atrás. E a antiga Palestina, ela poderia ser dividida pelo menos em duas regiões principais. Sim. A primeira região é uma região mais alta, de cadeias montanhosas, ou seja, era um ponto muito valorizado e muito estratégico também. Sim. E o reino de Israel estava se desenvolvendo ali. Uma segunda região era uma região de planícies costeiras, próximas ao mar Mediterrâneo. E, inclusive, é onde Tel Aviv está localizado hoje. É verdade. E, naquela época, era onde o reino filisteu estava instalado. Os arqui-inimigos do povo de Israel. Sim. E o povo filisteu, eles tinham uma característica muito forte em relação à navegação, à guerra, né? Sim, a conquista, né? Exatamente, eles tinham uma ambição de dominar mais território ali na antiga Palestina. Mas havia um empecilho. O reino de Israel estava ocupando essa região mais estratégica, que eles queriam, né? Exatamente. E essas duas regiões, elas eram conectadas por uma série de vales. Um conjunto de vales. E entre eles havia o Vale de Elá. Esse era um vale, assim, extremamente incrível. Digno de um cenário de filme, tipo Nárnia, Senhor dos Anéis, carvalhos, riachos, pedras diferenciadas. Era um local incrível. Sim. E, então, toda a nossa história, ela vai se passar nesse Vale de Elá. No momento que o reino filisteu, ele decide preparar um ataque para ir tomar Israel. E, inclusive, a estratégia deles era atacar para dividir o reino em dois, né? E aí dominar aquela região. Sim. O que acontece é que Saul, que era o rei de Israel na época, ele fica sabendo que esse ataque iria acontecer. Ou seja, ele consegue se preparar, chamar o seu exército e se posicionar em um dos lados do Vale de Elá. Então a gente tem essa cena extremamente bizarra de dois exércitos que acabam se encontrando e se encarando, cada um em uma extremidade do Vale de Elá.
e eles estão divididos pelo vale. E aí tem uma questão muito, muito bizarra, porque se um dos exércitos decide atacar, ele precisa descer o vale. E quando ele desce o vale, ele vai estar se colocando... Extremamente vulnerável, né? Numa situação de vulnerabilidade. E o exército que estivesse numa região mais alta teria muita facilidade em derrotá-los, em vencê-los, né? Então, esse é o contexto, e a gente vai começar a leitura do texto de 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 8 a 50. Mas calma, são 42 versículos, a gente não vai ler todos eles. Não vai ler. A gente separou a história em blocos e depois a gente vai caminhar para uma aplicação prática. Sim. Legal? O primeiro bloco dessa história vai dos versículos 8 ao 12. E se trata desse cenário de guerra. É meio que um checkmate duplo, né? Sim. Eles estão parados, travados, se encarando, e ninguém sabe muito bem como resolver essa situação sem que haja um banho de sangue, né? E que talvez gere um tipo de derrota muito significativa. Sim. É aí que o povo filisteu, que o exército filisteu, ele tem uma ideia, né? Eles enviam o melhor soldado que eles tinham na época, que era Golias. Golias, ele era um soldado da infantaria pesada. Ele era muito bom no combate corpo a corpo, um a um. E essa solução de combate 1 a 1 era muito comum nas guerras do mundo antigo. Sim. Né? Até por uma cultura de honra, né? O que acontecia era o seguinte: o melhor soldado de um reino era enviado e o melhor soldado do outro reino enviado para esse combate corpo a corpo, 1 a 1. E eles estariam então representando os seus reinos, e o reino que perdesse, ele seria submetido à escravidão, né? É verdade. E aí a gente tem Golias descendo o vale, se aproximando do acampamento do reino de Israel e dizendo o seguinte: olha, enviem o melhor soldado de vocês para guerrear comigo. Eu tô aqui esperando e a gente vai resolver isso de uma maneira muito mais sábia. A gente vai evitar esse banho de sangue. Mas quem perder vai ter que se submeter à escravidão do reino que ganhar. O complexo é que Golias, ele não era só um soldado. Ele era um mega soldado. Ele era um mega soldado. Ele tinha uma estatura muito elevada. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que Golias ele sofria de acromegalia. O que é isso? É uma síndrome de gigantismo, né? De um crescimento descontrolado, né? E ele era muito forte, ele era um herói de guerra, ele tinha uma reputação muito incrível na época. E o que acontece é que os soldados de Israel, eles ficam extremamente apavorados. Morrendo de medo, porque eles olham para o exército deles, eles falam: a gente não tem ninguém parecido com Golias para enviar para lutar. Isso é uma coisa muito interessante, porque o rei Saul e o exército de Israel, eles olham para Golias e eles têm um olhar meio que de equivalência, né? Eles procuram olham para Golias igual, e né? eles olham de volta para eles e pensam: quem seria capaz de enfrentar ele? Quem seria forte o suficiente? Ou alto o suficiente, ou experiente o suficiente, como Golias era, né? Um olhar de equivalência. E eles não encontram ninguém, então eles ficam apavorados. É verdade. E Golias, ele faz esse mesmo desafio 2 vezes por dia, todos os dias. E o tempo vai passando. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu e a Aline, né? Nós temos uma relação confusa com a natureza. Se um pernilongo entrar aqui dentro do apartamento, a gente já fica louco, quer pegar a raquete. A gente é bem guri de apartamento, né? Bem nesse guri sentido. de apartamento. Mas imagina essa situação de entrave ali entre os dois exércitos. Eles estão acampados há dias, com risco de morte, com essa ameaça do reino filisteu. E ainda tendo que lidar com a natureza. É tipo um terrorismo emocional absurdo, né? Pois é. E é nesse ponto que a história, ela muda um pouco a perspectiva e ela começa a contar sobre Davi. Vai lá dos versículos 12 a 18. É nesse momento que a gente conhece Davi e que a gente fica sabendo um pouco sobre a família dele. Davi, ele era filho de Jessé, ele era o filho mais novo de Jessé, e tudo indica que Davi era filho bastardo. Ele deveria lidar com um senso de inadequação muito grande, né? Sim, ainda mais tendo 7 irmãos também, filho né? caçula e talvez um filho bastardo.
um baita de um desafio durante seu processo de amadurecimento, a sua identidade, né? E 3 dos irmãos mais velhos de Davi, eles haviam sido convocados para ir para a guerra. Então, eles estavam lá nesse momento em que os exércitos estavam travados. A grande questão é que Jessé não sabia desse entrave ali, né? E ele começa a estranhar. Ué, meus filhos não voltaram, o exército não voltou, a gente não tem notícia. Será que os meus filhos morreram? Será que eles ainda estão guerreando? E ele dá uma ordem para Davi. Ele fala, olha, Davi, pega esse suprimento que eu separei aqui e leva até o acampamento. E tenta trazer para mim alguma garantia de que os seus irmãos, eles estão vivos. E aí Davi, ele sai de madrugada, né? Ele vai até o acampamento obedecendo o pai dele, deixa os suprimentos com o responsável e corre para a linha de frente para encontrar com os irmãos. Para tentar encontrar eles e, de fato, trazer alguma garantia depois para o seu pai. Sim. É aí que começa o terceiro bloco da história, né? Que são uma sequência de diálogos muito importantes. É até legal a gente relembrar os blocos anteriores. Então, no início, a gente tem uma cena um pouco mais ampla, esse cenário entre os 2 reinos, né? Ali que está sendo desenrolado no Vale de Elá. Depois, a gente tem um foco na família de Davi, na rotina familiar de Davi. A gente vê que ele é um pastor de ovelhas. E depois, agora, a gente tem o terceiro bloco, onde alguns dos diálogos que são extremamente importantes nessa história vão começar a se desenvolver. E aí, então, Davi chega ao acampamento e ele começa a conversar com seus irmãos. Ele vai lá, ele quer saber se estão todos bem e ele tá conversando com os irmãos. E aí ele é surpreendido com Golias chegando e fazendo a sua proposta, o seu desafio. E ele começa a ofender o exército, ofender o rei Saul e tirar uma onda com o exército de Israel. Mas Davi, ele sente uma indignação e eu acredito que essa indignação, ela vem de um coração muito zeloso. Sim, é verdade. E ele percebe que aquela afronta de Golias não era uma afronta simplesmente ao exército de Israel. Ou ao reino. Ou ao rei. E ele diz o seguinte, olha, quem esse gigante, quem esse Golias pensa que é para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, ele entende que o que está em jogo ali é uma afronta contra o Deus vivo, né? Deus vivo, sim. E aí ele começa a ficar um pouco curioso, ele começa a sondar essa situação, tentar entender o que está rolando, e ele vai conversar com soldados. E os soldados dizem para ele, olha, a gente está aqui nessa situação, já tem vários dias. O rei Saul, inclusive, já tentou incentivar a gente, né, a enfrentar Golias, mas não tem ninguém, cara, que está disposto a encarar, independente das recompensas que ele está prometendo. E aí Davi, ele pergunta, quais são as recompensas? E os soldados dizem, olha, grandes riquezas, também a filha do rei vai ser entregue em casamento para essa pessoa. E também a família nunca mais vai precisar pagar impostos. Que seria uma coisa excepcional para nós brasileiros. Mas Davi, e agora a gente pode até especular, tá? Eu acredito que pelo fato dele saber já que um dia ele seria rei de Israel, porque ele havia sido separado por Deus, o profeta Samuel havia visitado a casa dele, né? A gente tem isso descrito um capítulo antes no texto, no capítulo 16, e Davi, ele já sabia disso, mas isso era algo sigiloso ainda, não era público, né? Sim, e até porque Jessé não vinha de uma linhagem real, ele não era então, nada relacionado à realeza, né? Talvez Davi pensou, olha, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, de que um dia eu vou reinar sobre Israel, mas eu não faço parte da família real. Talvez Deus esteja prestes a fazer algo nessa situação, preparando esse caminho. E talvez casar com a filha do rei seria uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade. Fecha a especulação, fecha o parênteses. Voltemos para a história. Voltemos para essa sequência de diálogos. E aí, o irmão mais velho de Davi, ele fica indignado. Sim, ele tem uma conversa pesada com Davi, né? Não é uma conversa do tipo, vem cá, irmãozinho, deixa eu te proteger, deixa eu te dar alguns bons conselhos. Ele chama Davi de canto, dá uma chacoalhada nele e diz assim, quem você pensa que é, moleque? O que você tá fazendo aqui? Cadê as suas poucas ovelhas? Você não deveria estar cuidando delas lá no deserto? E ele fala assim, seu coração é mau, você só veio aqui pra ver a batalha. E tipo assim, ele tenta atrelar a identidade
identidade de Davi nas responsabilidades, na função que ele tinha naquela fase de vida, E né? algo que não era real, né? Também falando que o coração dele era mau. Exatamente. É legal porque, assim, no capítulo 16, se a gente voltar um pouquinho à história, quando Deus ele vai escolher, né, esse próximo rei e ele envia o profeta Samuel até a casa Sim. da família de Davi, rola meio que uma audição do X Factor, do American Idol. É verdade. E o profeta Samuel tá ali, ele ainda não sabe quem Deus vai escolher como próximo rei. E ele chama os irmãos, né, de Sim. Davi e começa a avaliar um por um. E ele fica, assim, admirado com todos os irmãos. Ele pensa, uau, é esse aqui. Aí Deus fala, não é esse. Aí ele pensa, não, então tem que ser aquele ali. Olha como ele canta bem. Olha como ele é forte, como ele é inteligente. E Deus vai rejeitando um por um. Por um. E Deus diz assim, olha, Samuel, você está avaliando aquilo que é exterior. Eu estou olhando para o coração. Ou seja, Deus rejeitou o coração de todos os irmãos de Davi. Menos Davi, né? Exatamente. E aí, quando acabam as escolhas, o profeta Samuel pergunta, né, para Jessé, você não tem mais nenhum filho? Porque Deus me mandou aqui, não é possível que eu estou equivocado. E aí eles lembram, tem um outro. Tem o último. E aí traz Davi a presença de Samuel. E aí Samuel, ele conversa com Deus e de fato há uma confirmação, não, Sim. é este. E o Espírito de Deus é derramado sobre a vida de Davi de uma maneira muito especial e é muito louco, porque isso mostra que a perspectiva do irmão mais velho estava completamente desconectada daquilo que Deus estava dizendo sobre Davi. É verdade. E no meio de tudo isso, Davi, ele não dá muita atenção pro irmão dele. E ele continua a conversa com o soldado. E meio que rolou uma cena tipo casos de família, provavelmente, né? Rolou um bafafá, uma confusão ali. Isso deve ter chegado no WhatsApp do rei Saul de alguma maneira, né? Que decidiu chamar Davi para conhecer ele, né? Até porque nenhum dos soldados, mesmo com esses incentivos incríveis, tinha mostrado qualquer tipo de predisposição, disponibilidade ou coragem para enfrentar esse desafio. De repente aparece um adolescente, um jovem, né? Que está demonstrando uma convicção, né? Uma postura de fé diferente. E aí ele chama por curiosidade para ver quem é esse garoto. Vamos ver o que está acontecendo nessa história, né? E aí quando Davi chega à presença de Saul, é muito interessante, porque acho que Saul se frustra. Ele fala, não, é só um menino. E aí ele começa a comparar e ele usa de novo esse olhar de equivalência, né? Entre Davi e Golias. E ele fala assim, olha, você não tem a menor chance. Golias é um soldado experimentado, um herói de guerra, condecorado, da infantaria pesada. Você, cara, você é magrinho. O que você tá... Você não tem a menor chance. Você não tem experiência de guerra nenhuma. E aí Davi, ele tem a mesma postura. Ele fala assim, olha... Golias, ele está afrontando o Deus vivo. E não simplesmente você ou os exércitos, né, do nosso reino. E assim como Deus me livrou de outras situações enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu acredito que Deus pode me livrar das mãos de Golias. E ele até fala assim, olha, ninguém precisa ficar com medo de Golias não, rei. Ninguém precisa ficar com o coração temeroso em relação a essa situação. Eu vou lá e eu vou lutar e Deus vai me conceder a vitória. Que ousadia que incrível, de um menino, né? De um adolescente, de um jovem. Cara, incrível. E é nesse momento que o rei Saul, ele aceita. Ele fala, até beleza. Porque não tinha muita opção, né? Não tinha pra onde correr. Era o único que estava demonstrando essa postura. E aí o rei Saul, ele... Talvez até por uma incredulidade, fala, olha, tá bom, eu vou deixar você ir, mas, usa pelo menos a minha túnica real, a minha armadura, as minhas armas. Que devia ser a melhor armadura do reino, né? Poderia ser uma grande oportunidade, né, de bater uma selfie e colocar isso no Instagram pra dar uma chavecada nas menininhas, né? Ô, louco. E ele recusa, né? Ele recusa, ele fala, cara, isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a minha identidade e também com aquilo que eu sei fazer. Sim, é verdade. E ele decide consagrar aquilo que ele tinha em mãos. Ele fala assim, olha, eu vou com aquilo que eu tenho em mãos, com aquilo que eu sei fazer. E ele pega algumas pedras lisas ali no Vale de Elá e uma tiradeira, né? Uma funda. E aí um cajado. E aí que a gente chega na quarta e última parte desse texto, que é o confronto. E esse confronto, ele é muito interessante, porque às vezes a gente olha
para essa narrativa da batalha de Davi e Golias com um olhar meio infantilizado. Sim. E é natural que isso aconteça, porque essas histórias mais épicas, elas foram contadas pra gente numa fase de infância, Sim, né? desde A nós história somos de Noé, pequenos, por né? exemplo, Sim. eu tive um aniversário com o tema da Arca de Noé. Tipo, Também. uma criança, uma história de pano de fundo que veio uma enchente, matou todo mundo, sobrou só uma família. Eba! Então, tá vendo que a gente tem um olhar meio infantilizado com relação a essas histórias. E é natural. Mas Sim. tem alguns detalhes aqui que são muito legais, São né? muito e que legais. podem elevar a nossa perspectiva sobre essa história, inclusive glorificar ainda mais a soberania de Sim. Deus e a forma como Deus usa pessoas imperfeitas, pessoas diferentes para, de fato, efetivar a sua vontade e os seus propósitos, né? Sim, é verdade. E o fato de Davi ter pego pedras lisas é muito legal, porque a aerodinâmica é algo que lisa, tem sim. uma influência muito grande no lançamento de uma pedra por meio dessa arma, Dessa né? tiradeira, A tiradeira. sim. E as pedras no Vale de Elá, elas têm uma característica muito interessante. legal. Elas possuíam uma densidade 2 vezes maior que pedras de outras regiões. E a gente disse que Golias, ele era um soldado que fazia parte da infantaria pesada. E os exércitos, nas guerras antigas, eles eram divididos entre cavalaria, artilharia e infantaria. Sim. Davi, ele não fazia parte de nenhuma dessas categorias. Ele não era um soldado treinado, né? Mas a essa arma que ele característica carregava, sim. e essa decisão de usar uma tiradeira enquadra ele um pouquinho nessa categoria da artilharia. Sim. E essa tiradeira não era um estilingue, tá? É verdade, Tem não gente era que um imagina estilingue. um adolescente com estilingue Sim. assim perto do Golias e solta a pedrinha. E o louco é que essa tiradeira ela é uma arma extremamente poderosa, né? Para você ter uma noção, alguns historiadores dizem que uma tiradeira nas mãos de um soldado bem treinado Sim. poderia ser rotacionada em até 7 voltas por segundo. Tipo, muita pensa coisa. comigo. Rodou 7 vezes, você nem viu. Que e aí, loucura. quando o soldado ele solta uma das tiras de couro, né, da tiradeira e lança o projétil, a pedra, esse disparo ele pode ser equivalente ao que a gente tem hoje com um tiro de uma arma de calibre 45. Que loucura, né? É louco pensar nisso, né? É muito louco. E a gente vê que Davi, ele não era um soldado com as mesmas características que Golias e nem equivalente a Golias, né? verdade. Eles tinham pontos fortes diferentes e pontos fracos diferentes. E eu vejo muita soberania de Deus nessa escolha. É verdade. Tipo assim, Deus já estava treinando Davi para esse desafio muito antes de Davi saber que de fato isso ia rolar, que isso ia acontecer, né? Como pastor de ovelhas, ele já estava sendo treinado para o que Deus tinha chamado ele para fazer, né? E é muito legal, porque assim, no exército de Israel, muito provavelmente, teriam outros soldados com essas características, né? Que soubessem utilizar uma tiradeira, uma funda, e nenhum deles se prontifica e ninguém pensa nisso, né? Sim. E aí a gente vê Deus usando Davi, essa peça diferente, autêntica, singular, né? E aí, o que acontece é que Davi vence Golias, né? Ele se posiciona, antes dele lançar o projétil, né, a primeira pedra, ele diz assim, diante de todo mundo, olha, hoje vocês vão saber que de fato há Deus em Israel e que Ele é quem concede a vitória. E ele roda a tiradeira, lança o projétil e a pedra encrava na testa de Golias. E aqui vale uma outra curiosidade. Pessoas com acromegalia, com essa síndrome de gigantismo, de crescimento descontrolado, muitas vezes podem desenvolver uma má formação craniana. Ou seja, a testa era um ponto de extrema vulnerabilidade. Sim. Tipo, só Deus para ter todas essas informações e saber exatamente qual seria a melhor alternativa para vencer Golias, né? Exato. Os soldados e o rei Saul, eles estavam paralisados de medo porque eles estavam olhando para essa situação com uma única perspectiva, a de equivalência. Mas Deus, ele tá olhando de cima para baixo e vendo todo esse cenário de uma maneira muito diferente, né? Por meio dessa perspectiva da soberania dele. Que incrível, né? A gente pensar nesse aspecto soberania na história. Muito legal. E a gente
vai aplicar agora alguns pontos dessa história para que a gente de fato entenda como foi possível Davi viver essa vida autêntica e como nós também podemos viver uma vida autêntica, né? A primeira lição que nós podemos tirar dessa história é: Davi viveu uma vida autêntica porque a sua fé não estava depositada em si mesmo. Isso é muito claro na descrição de toda a narrativa ali em 1 Samuel, no capítulo 17, a gente vê que a postura de Davi, ela não sofria variação independente de onde ele estava e com quem ele estava. Sim, exato, com quem ele estava conversando. Era sempre a mesma postura. Ele dizia assim, olha, Golias está afrontando o Deus vivo. O Deus vivo. E o Deus vivo pode me conceder essa vitória. Ele pode me usar assim como eu sou, né? E, de fato, conceder essa vitória ao exército e ao reino de Israel. E é muito legal, porque ele tinha essa postura diante dos irmãos, diante dos soldados, diante do rei e também diante de Golias. E mais do que isso, né? No meio de um cenário extremamente cheio de pressão. Sim, e quando ele chega nessa hora do confronto, exatamente, né? Tem uma torcida gigantesca ali de ambos os lados. A galera devia estar gritando, tipo, torcendo por Golias, inclusive, pois né? É. O exército de Israel deveria estar, tipo, mano, a gente tá enrolado, já era. Mandaram um menino pra lutar. Sim. Mandaram um menino pra fazer um serviço de um homem, né? Mas, tipo assim, não tinha nenhum homem pra fazer. Ops! Mas... E é muito louco como ele se posiciona da mesma forma, até no meio de uma multidão gigantesca, e ele faz né? questão de dizer que a fé dele não estava na capacidade que ele tinha, mas no que Deus poderia fazer através da vida dele. Uau. E isso é uma lição pra gente, principalmente para nós que dizemos crer que Jesus, ele ressuscitou e que ele tem planos para sua igreja e que Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, nos concedendo dons, né? Sim. Nós deveríamos ter essa postura de fé e essa ousadia, não porque nós somos bons, não porque nós temos dons, mas porque Deus está conosco. Uau, é verdade. E tem até um texto que é muito legal, que tá lá em 1 Coríntios 1, 26. É exatamente sobre essa questão de Deus, ele usar as coisas que são loucas, que não fazem muito sentido, que não são óbvias, para cumprir e efetivar de fato a sua vontade. A gente vai ler o texto aqui para vocês. Olha, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Uau. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É exatamente o que rolou nessa história, né? Um menino que todo mundo entendia que era fraco, incapaz, Deus usa ele para vencer um soldado experiente. E assim, Golias menosprezou Davi. Ele não deu muita atenção, ele zombou de Davi. Davi foi se aproximando e ele estava ali zombando e tal. Quem você pensa que é para vir contra mim com um pedaço de pau, uma tiradeira, enfim? Mas Davi, ele leva a sério, né? E ele avança em nome do Deus vivo. É muito interessante a gente perceber também que a nossa fé, ela não deve estar enraizada em sentimentos ou opiniões. Sejam essas opiniões e sentimentos nossos ou de outras pessoas sobre nós. Mas em Deus e na sua palavra, né? E aqui eu acho que a gente tem um dilema muito grande, porque às vezes a gente se pega em situações em que os nossos sentimentos estão gritando, né? E aí vem alguém com aquela boa intenção e diz, não, esses sentimentos aí não existem, enfim, toma essa decisão de maneira racional. E é um super desafio, às vezes, abaixar o volume dos nossos sentimentos, né? Mas o fato é que os nossos sentimentos, apesar deles serem reais, nem sempre eles estão corretos. Então não é uma questão de não sentir medo. Davi provavelmente estava com medo. A situação era aterrorizante. Sim, era assustadora, Era né? assustadora. Mas ele decide deixar a sua fé depositada em Deus. E é muito legal, porque lá no início a gente disse que algo ou alguém autêntico tem relação com algo ou alguém em que a nossa fé possa estar de fato depositada. De fato depositada. E Davi, ele entendia isso. Quando ele fala Deus vivo, ele está dizendo o Deus verdadeiro. Sim. O Deus autêntico. Deus presente na situação também, né?
Nossa, muito legal. Um segundo ponto que a gente quer fazer falar aqui com vocês sobre é que Davi viveu uma vida autêntica porque ele tinha convicção sobre a sua identidade. E isso fica muito claro lá no versículo 28 do texto, quando o irmão mais velho, ele começa a ter esse diálogo mais tenso com Davi, né? E ele começa a afrontar Davi e tentar desconstruir a identidade dele. Colocar algo sobre Davi, né? Sim, ele coloca algo sobre Davi que não é verdade, falando que ele tinha um coração mau. E também tentando atrelar a identidade dele com aquilo que ele fazia naquele momento, né? Verdade. Quem você pensa que é? Você não deveria estar aqui, vai cuidar das ovelhas e tal. E como a gente disse para vocês, Davi, ele já tinha sido chamado por Deus e recebido uma promessa de que ele seria rei sobre Israel, né? E o coração dele havia sido aprovado por Deus. Isso não significa que Davi não pecava. É óbvio que ele pecava, ele é imperfeito, como a gente disse para vocês, e isso fica muito claro no decorrer da vida dele. Ele pisa na bola em algumas ocasiões, e pisa na bola feio, né? Feio. Mas ele tinha um coração aprovado por Deus. E é muito legal porque, assim, muitas vezes nós nos submetemos a um espírito de comparação, e às vezes a gente entende que a nossa identidade tem relação com aquilo que nós temos por ocupação. Com relação àquilo que nós fazemos, né? Em alguma etapa da nossa vida. Ou com relação à opinião de outras pessoas sobre nós também, né? E é muito legal porque, assim, Davi, ele tem essa postura e essa convicção de crer naquilo que Deus diz a seu respeito, né? Ele entende que havia uma promessa e ele mantém essa postura diante do irmão mais velho também. Ele não se deixa abalar naquele momento. Ele não se deixa abalar também com aquele olhar estranho de Saul, quando Saul percebeu que ele era um jovem, ele não tinha... Só um rapaz. Que ele era um rapaz. Diante de Golias também. Golias está menosprezando quem Davi é, mas Davi, ele não se deixa levar por esse tipo de zombaria, enfim, ele se mantém convicto em relação à sua identidade. E mais do que isso, né, diante do rei, ele também mantém uma postura valorizando aquilo que ele sabia fazer, né? Sim, e aí verdade. A gente chega no terceiro ponto, que é Davi, ele viveu uma vida autêntica porque ele foi fiel em relação ao ordinário. Ele valorizou o ordinário. E a gente não pode confundir aquilo que é ordinário com aquilo que é pequeno. É verdade. Com aquilo que é sem valor. Que não tem importância. Tem relação com aquilo que é básico, com aquilo que é essencial. É exatamente o oposto, né? Davi, ele estava valorizando. Quando Saul, ele fala assim, olha, você não tem condições de enfrentar Golias, ele tem a mesma fala que o irmão mais velho. Mas que eu sou um pastor de ovelhas. Eu sou um pastor de ovelhas. Ele justifica que ele pode porque ele é um pastor de ovelhas. Ou seja, aquilo que era um motivo de vergonha pro irmão, e de desprezo por irmão mais velho, para Davi isso era muito importante, porque fazia parte de um processo daquilo que ele estava vivendo e ele era fiel nesses processos, né? Dentro de casa. Ele estava ali na guerra porque ele estava obedecendo o pai dele também, né? Sim, é verdade. E tem até uma frase bíblica muito interessante, né? Quem for fiel no pouco, será fiel no muito. E eu acho que é muito importante a gente fazer uma distinção. A fidelidade bíblica não é simplesmente um conceito de excelência pela excelência. Do tipo, eu vou ser um bom administrador do que eu tenho. Não, é mais do que isso. É ser um bom administrador para a glória de Deus. E Davi, ele demonstra um entendimento com relação a esse princípio. Ele está fazendo o melhor que ele pode, ele está sendo fiel aos processos, né? Se submetendo aos processos, porque ele sabe quem ele é, ele sabe quem Deus é e o que Deus espera que ele se torne, né? Ele entende as promessas que Deus tem sobre a sua vida e ele age com esse comportamento de fidelidade, valorizando aquilo que é ordinário, né? E para a glória de Deus, né? Ele cuida das ovelhas para a glória de Deus, ele é fiel nesse pouco para a glória de Deus. Ele enfrenta Golias para a glória de Deus, ele faz questão, né, de devolver a glória para Deus. Isso muito Antes claro. mesmo de enfrentar Golias, ele fala, hoje mesmo vocês saberão que há Deus em Israel e que é Ele quem concede a vitória, a batalha é do Senhor. E ele fala para Golias assim, ó, eu não vou só vencer você, depois que eu vencer você, a gente vai vencer o exército inteiro. O exército inteiro, é verdade. Muito bom. Muito bom.
Uma outra questão é que a autenticidade, ela tem tudo a ver com respeitar o processo, né? Entender quem você é e onde você está. E não atropelar as coisas, né? Na Bíblia a gente vê esse jeito de Deus de escolher pessoas através de uma maneira que não é óbvia, né? Que parece não fazer muito sentido. Mas me parece que no decorrer de toda a história bíblica, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vê Deus separando pessoas para algumas tarefas, né? Para alguns destinos, justamente porque essas pessoas iriam se submeter a processos e a processos de dependência, né? Não de independência. Inclusive, o rei Saul, ele já estava sendo rejeitado por Deus justamente porque ele tinha esse senso de independência, de superioridade. Ele começa a desobedecer ordens expressas de Deus e ele começa a agasalhar vaidade, orgulho no seu coração, né? E é muito interessante a gente perceber isso, porque Davi, ele não era a escolha óbvia. Assim como os discípulos que Jesus escolheu, eles não eram a escolha óbvia. Se você não sabe, os discípulos de Jesus, todos eles haviam sido rejeitados e não haviam sido aprovados no processo dos Talmidim, ou seja, para se tornar um rabino, né? As crianças naquela época, elas eram submetidas a uma série de provas, desde os seus 6 anos de idade até os 10, elas tinham que decorar o Antigo Testamento ali, a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E é muito curioso porque eles voltam para casa reprovados depois de um certo período e eles seguem o ofício, né, a provisão do pai, né, da família. E Jesus, ele vai selecionando pessoas que não tinham sido aprovadas nesse processo para se tornar rabinos, né? E é muito louco porque essas pessoas, pela graça de Deus, elas se tornaram líderes que transformaram o mundo. Se você tem esse senso de inadequação, talvez de fracasso em algumas etapas da tua vida, nós queremos dizer para você, Deus pode transformar a sua vida para a glória dele e usar você de maneiras inimagináveis para que o reino de Deus possa avançar, para que a esperança do evangelho, das boas notícias de Jesus possam chegar a novos corações. Deus deseja te usar, ele tem planos sobre a sua vida. Assim como eu disse lá no início, né, nós cremos que Jesus fez algo por nós e que ele está fazendo algo em nós e que ele deseja fazer algo através de nós. É verdade, é muito importante a gente mencionar também de que Deus escolhe aqueles que se submetem a um processo de dependência, né? Muito legal. É isso aí. A gente pode afirmar, então, que Davi, olha só, ele viveu e ele compartilhou a sua fé de maneira autêntica. Assim como outros heróis da fé no decorrer de toda a história bíblica, né? E é muito legal porque isso devolve a glória para Deus. E a gente pode ver essa soberania, essa história maior que está acima da história da humanidade, né? E Nossa, é tudo incrível. sobre Jesus. A gente olha para essa história de Davi que é tão inspiradora e a gente vê que ele não viveu uma vida autêntica perfeita, né? Ele era imperfeito, ele falhou, mas da sua descendência, na história maior que Deus está construindo, nós temos Jesus surgindo, né, da descendência de Davi. E Jesus é aquele que de fato viveu uma vida autêntica, sem falhas. É verdade. E mais do que isso, a gente costuma dizer, né, que Jesus ele abriu um novo e um vivo caminho para que eu e você, para que a gente possa de fato viver esse relacionamento autêntico com Deus e para que a gente possa compartilhar a nossa fé de maneira autêntica. Jesus abriu esse caminho. O Espírito Santo foi derramado, assim como o Espírito de Deus havia sido derramado sobre a vida de Davi e possibilitou que ele vivesse essa vida autêntica. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. Se você tomou uma decisão por Jesus, se você nasceu de novo, se você de fato tem vivido esse relacionamento autêntico com Deus, eu quero dizer para você, o Espírito de Deus, o Espírito Santo está sobre você e é ele que nos ensina,
É Ele que nos relembra aquilo que a gente precisa relembrar. Sim. É Ele que nos encoraja. É Ele que nos enche de coragem. Sim, é verdade. Eu gosto muito de um texto, né? Que diz assim... É um versículo, inclusive, que a gente chegou a decorar. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, que diz... Olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. Sim, é verdade. Né? Mas de domínio próprio, de amor. De equilíbrio. De equilíbrio. E... O Espírito de Deus, ele foi derramado sobre a igreja para que a gente possa viver e compartilhar a fé de maneira autêntica, dando frutos para a glória de Deus, né? Sim, e é muito inspirador a gente olhar para a história de Davi e de tantos outros heróis da fé, né? Que realmente viveram e compartilharam a fé deles de maneira autêntica. Que Deus nos ajude a consagrar a nossa vida diante de Deus e entregar aquilo que nós temos. Assim como Davi entregou aquilo que ele tinha em mãos, né? Ele não tentou ser quem ele não era. E isso não significa que ele não passou por processos, né, de amadurecimento, de arrependimento. Quando ele falhou, ele cai em si, né? O Espírito de Deus concede arrependimento, ele volta atrás. Então, que Deus nos ajude. Que a gente possa viver de verdade uma vida autêntica. Consagrar nossa vida, né? E compartilhar nossa fé de maneira autêntica. É isso aí. E vamos pensar um pouquinho agora em como a gente pode se engajar em tudo isso, né? Diante de tudo que foi falado, nós temos pessoas enviando vários feedbacks pra gente. Sim. Isso tem sido muito legal. A gente recebeu feedbacks essa semana de estados diferentes, né, do Brasil. Pessoas que estão acompanhando o Multicast, que literalmente encontraram o Multicast por acaso, assim, né? Entre aspas, uma cristocidência. Isso. Mas pessoas que enviaram, olha, eu encontrei vocês no YouTube, eu tô acompanhando, já assisti os 3 primeiros episódios, eu tô ansioso pelo 4º episódio, e Deus tem falado comigo, eu tenho tomado decisões. Nós queremos desafiar você a se engajar nessa história que Deus está construindo, orando para que pessoas possam tomar decisões sábias, né? É verdade. Em obediência à voz de Deus. Sim. Para que elas possam viver essa vida autêntica. E esse é um desafio muito grande para qualquer seguidor de Jesus nos tempos que nós estamos vivendo, né? Sim, então nós queremos te convocar a orar pelas pessoas que estão ouvindo esses episódios, para que elas de fato entendam aquilo que Deus derramou sobre elas, elas entendam quem elas são em Deus, em Cristo, e que elas vivam dessa maneira, com ousadia, com espírito, que não tem covardia também, né? Sim, é verdade. E nós estamos, cara, muito felizes por todos esses feedbacks que a gente tem recebido. Por cada mensagem que a gente recebe, é verdade. Testemunhos, enfim. E nós queremos te chamar para que você, de fato, semeie em oração. Sim. Nessas vidas que você nem sabe quem são. Muitas vezes nós não sabemos quem Exatamente. são também. Então é isso. A primeira maneira de se engajar é orando. A segunda maneira... é investindo na Igreja Multi, porque nós cremos que Deus nos chamou para usar as nossas riquezas para a transformação de vidas. Porque quando nós usamos os recursos para nós mesmos, eles perecem. Mas exatamente. Quando a gente investe em pessoas, né? Com esse coração que entende aquilo que Deus está construindo nessa história maior, nós estamos investindo na eternidade. Sim, nós porque a eternidade tem relação com pessoas. Toda a eternidade, sim. Exatamente. E nós cremos que Jesus é esse modelo que nos ensina, né? A doar quem somos, a doar o que nós temos. Em 1 João 3,16, a gente tem um texto, né? Nós podemos saber o que é o amor porque Jesus, ele nos amou e ele entregou a sua vida por nós. E a vida tem relação com tudo, não só a vida em si, né? Mas de uma maneira integral, os nossos dons, recursos, os nossos recursos. O nosso tempo, sim. Nós temos tomado coragem para falar sobre finanças e sobre esse investimento, porque nós cremos que investir numa plantação de igreja, investir na Igreja Multi, é investir em pessoas, é tornar possível o alcance que pessoas que ainda talvez não têm, né? Ou que ainda não encontraram uma igreja local para pertencer, ou que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, nós podemos
conectar essas pessoas, evangelizar, enfim, levar o evangelho até elas por meio do teu investimento. Então, a gente tem algumas maneiras para você, de fato, semear na plantação da Igreja Multi. Sim. Se você está assistindo esse podcast através do YouTube, tem um QR Code que está aparecendo aqui para vocês. Se você está assistindo por alguma outra plataforma, a chave do nosso Pix é igrejamulti@gmail.com. Nós não queremos exigir de você nada que você não esteja disposto a oferecer. A tua semeadura, ela precisa ser de um lugar de privilégio, Sim, né? É verdade. De um senso de generosidade. Então, esse é o nosso desafio. Nós estamos chamando vocês a, de fato, investir assim como nós já temos investido, né, menina? É verdade. A terceira forma de se engajar com a Igreja Multi é construindo junto com a gente. Nós temos muito trabalho a fazer. Sim. E nós temos grandes desafios. A gente quer desafiar você que ainda não baixou o projeto a baixar, a ler lá as etapas, as fases, a nossa visão, a nossa missão, o DNA da Igreja Multi. Sim. E entender também os custos que estão por trás dessa operação, né? Verdade. O dinheiro, ele acaba abrindo portas para que a gente possa ter equipamentos suficientes para manter essa conexão online, para ajudar a gente a construir esses ambientes, né? Que sejam propícios para desenvolver relacionamentos e, enfim, conectar novas pessoas a Deus. Então, é isso aí. Esse é o nosso desafio para você. Invista em pessoas, invista na Igreja Multi. Sim, é verdade. E construa isso junto com a gente, né? É isso aí. John Wesley, ele costumava dizer que se ele tivesse 100 homens que não temessem nada a não ser o pecado, ele mudaria o mundo. Uau! E nós estamos procurando pessoas assim, que estejam dispostas a consagrar não só uma noite na semana, não apenas um final de semana, mas consagrar a vida de maneira integral para que essa história ela possa começar a florescer, né? E que a Igreja Multi ela possa deixar um legado para as novas gerações. É tudo sobre Jesus. Nós precisamos levar a mensagem de Jesus adiante. E nós estamos chamando você, que talvez esteja com o teu coração queimando à medida que a gente tem conversado, né? A tomar uma decisão. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Vem construir isso junto com a gente. Nós cremos que Deus tem grandes coisas a realizar. Sim. E é um privilégio ser parte disso tudo, né? É verdade. E nós estamos chegando ao final desse episódio do Multicast. Se esse conteúdo de alguma forma ele foi relevante para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal no YouTube também, segue a gente nas plataformas de podcast, isso nos avalia ajuda também o nosso podcast, isso ajuda a ranquear e a levar a mensagem de Jesus para cada vez mais longe. Sim, e nós queremos continuar essa conversa com vocês. Então nos sigam lá no Instagram, @igrejamulti, nos manda uma mensagem. Interage com os posts também que a gente tem colocado lá. Ajuda a compartilhar também trechos desse podcast que às vezes a gente deixa lá no nosso feed, para que outras pessoas sejam abençoadas também, assim como você está sendo abençoado. É verdade. Muito obrigado por cada minuto investido. Nós cremos que Deus ele está nos convidando a viver e a compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. É isso aí, até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau, pessoal.